De volta com o nosso resenha e agora a gente vai falar sobre o acúmulo de cargos nas administrações públicas aqui no estado do Maranhão. Conosco, o assessor jurídico da Federação dos Municípios do Estado, Dr. Ilan Kelson. Dr. Ilan, prazer recebê-lo, bom dia. Satisfação nossa, bom dia, e é uma honra muito grande estar nesse programa que tem trazido ao Maranhão, e a todos os telespectadores um debate de altíssimo nível com jornalistas da melhor qualidade, e é uma honra para nós estarmos aqui nesta manhã. O privilégio é nosso em recebê-lo. Doutor, essa questão do acúmulo de cargos, me parece que o Tribunal de Contas do Estado já fez um levantamento em todo o Maranhão, existem cerca de 37 mil casos com irregularidades, é isso? Na verdade, não foi só um levantamento, na verdade é uma mega fiscalização, a maior fiscalização já feita na história do Maranhão. Ao todo, estão sendo fiscalizados simultaneamente por uma equipe de 15 auditores, as 217 prefeituras, os 217 câmaras municipais, agora entrou o governo do estado do Maranhão, nas suas três esferas, executivo, legislativo e judiciário, entrou Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Contas e todas as empresas públicas, sociedade, economia mistas e autarquias estaduais. De forma que o sistema painel de vínculos que cruzou todas as folhas de pagamento desses entes, ele encontrou e aí forneceu aos gestores, tanto aos prefeitos como aos presidentes de câmaras e agora às suas excelências, o governador do estado do Maranhão, o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça, o procurador-geral e o defensor-geral, todos os acúmulos que aqueles gestores têm em suas respectivas pastas. A gente pode dizer que foi feito um pente fino? Um pente fino, literalmente, e um pente fino irreversível, eu diria a você. É uma fiscalização que muita gente pensou que ela acabaria no dia 14 de julho, foi prorrogada até o dia 14 de agosto, e agora é em virtude do município de São Luís e mais alguns poucos municípios que não tinham conseguido fazer as justificativas no sistema até o dia 14 de agosto, o Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Contas, juntamente com o plenário, na semana passada resolveram prorrogar por mais 90 dias para que os municípios possam, junto com as câmaras municipais, informar o que estão a fazer. Por que o que estão a fazer? Na verdade, não é para que eles demitam ou peçam notificações. Pelo contrário, eles têm que mostrar aos órgãos de controle o que o município fez. Se ele notificou, houve apresentação de defesa, o servidor não fez a defesa, ele abriu um processo administrativo disciplinar. Se ele abriu um processo administrativo disciplinar, ele está seguindo o regime jurídico único daquele município, ele está respeitando o prazo mínimo de defesa, o servidor apresentou defesa, não apresentou, ele constituiu um defensor dativo, que pode ser um servidor do mesmo nível hierárquico dele ou um advogado, não necessariamente precisa ser um advogado, e aí se a comissão fez o relatório final, a Procuradoria emitiu o parecer e opinou ao prefeito pela demissão a bem do serviço público daquelas acumulações irregulares ou pelo arquivamento do processo. É isso que, desde o último dia 15 de julho, também o Ministério Público está fiscalizando, não só os gestores, mas também o que o Tribunal de Contas está a fazer. Doutor Ilan, o que aconteceu? Por conta de falta de informação, ruído de informação, algumas prefeituras fizeram umas caça às bruxas, ou seja, avaliaram que já era para demitir essas pessoas que tivessem dupla vinculação ou vários cargos. Aí pergunto o seguinte, primeiro ponto, se o senhor explicasse para a gente em que casos pode haver, por exemplo, você trabalhar em 2 turnos, porque muita gente não sabe, eu posso ter um expediente de 6 horas no lugar tal, 6 horas no outro lugar. Primeiro ponto, se o senhor explicasse em que possibilidade poderia haver isso. E segundo ponto, essas pessoas que já foram demitidas, por exemplo, e poderiam trabalhar em 2 lugares, o que pode acontecer com elas? Podem voltar para o seu posto de trabalho? Meu ilustre jornalista, inicialmente a regra é simples. No serviço público, a regra é não acumular, é você ter somente um cargo. Evidente que como toda regra tem suas exceções, no artigo 37, inciso 16, de fácil acesso a todos, nós vamos ter elencados lá 3 possibilidades, 3 exceções. E antes disso, de falar das exceções, eu respondo a sua segunda indagação acerca do item principal que você falou, compatibilidade de horários. Por quê? Para que você possa exercer um cargo público e dentro da excepcionalidade permitida pela norma constitucional, há necessidade do requisito da compatibilidade. Eu posso, por exemplo, ser professor e ter os meus 3 turnos disponíveis, Eu tenho uma carga horária de 40 horas que eu posso cumprir pela manhã e pela tarde e ter uma matrícula de 20 horas que eu posso cumprir à noite. Também no serviço público. No serviço público, perfeitamente, tranquilamente. Agora, se eu sou um professor
que eu tenho 2 cargas horárias de 40 horas que dão ao total 80 e eu tenho só 3 turnos disponíveis para exercê-la. Eu tenho 20 pela manhã, 20 pela tarde, 20 pela noite. Ótimo. Eu posso acumular os 2 cargos, mas eu não teria o quê? O requisito da compatibilidade de horário, porque faltaria 20 horas ali que eu não posso dar aula na madrugada, eu não posso dar aula em sistema de plantão, como pode os profissionais da saúde, e eu não posso dar sábado e domingo, que não é dia letivo. Então, essa nuance da compatibilidade de horário que você tocou era uma cultura que muita gente, como tinha os acúmulos, dava aula pela manhã, à tarde, à noite, e às vezes em 3 matrículas de 20 horas. Poxa, mas é possível, tenho 20 horas pela manhã, tenho à tarde, tenho à noite, só que você descumpre a regra constitucional porque você só pode ter 2 cargos públicos, e aí você teria 3. Independente se é concurso ou se é contrato temporário, independente disso. Você recebendo por uma entidade pública, né, um ente, uma pessoa jurídica de direito público, você incide Nesse caso, você estaria privilegiando o seu próprio bem-estar em detrimento do todo, do público, do Estado. Não só essa situação, porque a Constituição ela dá apenas 3 exceções. Você pode ter 2 cargos de professor, na linha A, 2. Então, veja, não é 3, não é 4, não é 10, 15 matrículas como já foram percebidas na fiscalização. Você pode ter o outro, um professor e um cargo de natureza técnica. Esse, quando ela fala cargo de natureza técnica, traz uma subjetividade. Só que essa subjetividade ela já foi pacificada pela jurisprudência nos últimos 30 anos. Isso desde a época da edição do Regime Jurídico Único da União, a Lei 8.112, em 90. Na década de 90, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento. E uma regra bem simples para os nossos ilustres telespectadores entenderem. Cargo técnico são todos os profissionais de nível superior, licenciatura, bacharelado, todos os profissionais de nível superior são cargo técnico, advogado, contador, todos eles. Segunda faixa de cargos técnicos, os cargos técnicos clássicos, técnico em contabilidade, técnico em administração, técnico em edificações, informática, todos aqueles cursos técnicos que antigamente, eu posso dizer assim, né, na minha geração, você fazia o 2º grau, o magistério ou um curso desses, né? E aí você fazia em 3 anos, era o seu 2º grau, hoje científico, hoje ensino médio. Né? E hoje tem os IEMAs e IFMAs que oferecem os tecnólogos superior, né? Cursos ali de 2, 3, no máximo 4 anos, que também são considerados cursos técnicos. Nem todo curso com o nome de técnico, ele é considerado técnico. Um exemplo simples, técnico judiciário do Tribunal de Justiça e técnico do Ministério Público. São cargos técnicos, chamados técnico ministerial e técnico judiciário. Entretanto, a forma de ingresso deles não é exigida nenhuma capacidade técnica, é apenas o 2º grau, o nível médio. E aí é outra regra simples. O concurso que você fez, a exigência era apenas o ensino fundamental ou o ensino médio, se foi, ele não vai ser considerado cargo técnico, você não vai poder acumular com o cargo de professor, por exemplo. E o terceiro, que é também a única reforma que teve na Constituição Federal de 88 até hoje, que foi, anteriormente eram 2 cargos de médico. E aí havia um preconceito muito grande com os demais profissionais da saúde. O Congresso, sensível a isso, fez uma emenda constitucional e hoje a regra é profissionais de profissões regulamentadas da saúde. Então, hoje você pode acumular a questão de médicos, de dentistas, de bioquímicos, fisioterapeutas, assistentes sociais que trabalham na área da saúde, que ele é híbrido, né? Ele é da área de humanas, mas quando ele está nos hospitais, ele é da área da saúde. Os psicólogos e todos esses profissionais estão garantidos a terem 2 cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horário. Bem, eu tenho acompanhado, tenho amigos, inclusive, da área médica, muita gente. Eu queria que você mostrasse, você está acompanhando, casos considerados estranhos. Você falou assim de 10, 15, né? 15. Quais foram os casos que você considera mais emblemáticos, digamos, no meio desse universo que é imenso agora? A Federação dos Municípios do Maranhão, logo que iniciou essa fiscalização, né, ela tem sentado com o TCE para que possa passar aos municípios, aos gestores municipais, porque entenda, é uma situação que é desagradável para todos, né? Nenhum prefeito quer demitir, imagina, numa crise que o país vive, né, etc., 14 milhões de desempregados, você ser compelido a fazer isso. Que vem. Né? Fazer compelido a fazer isso. E outra, é uma situação que ou o prefeito faz ou ele faz. Não existe a opção não fazer. Por quê? Ou ele faz dentro do que disciplina a legislação de regência e ele obedecendo à fiscalização, ou se ele não fizer, o Ministério Público de um lado e o Tribunal de Contas vão obrigar a fazer, e aí ele coloca em risco o seu mandato, porque ele comete um crime de desobediência e nenhum prefeito vai deixar ser cassado por isso, nem um governador, nem um presidente de Assembleia e o presidente do Tribunal de Justiça. Então, essa situação chegar a situações extremas. Por exemplo,
como nós estávamos falando, compatibilidade de horário. É perfeitamente possível ser um professor de 40 horas com de 20 ou 2 matrículas de 20, que é o clássico, né? Agora, imagina se uma matrícula de 20 é em Alto Parnaíba, lá na ponta do estado, e a outra seria, sabe onde? Bem pertinho, em Barreirinhas, a mais de 1.000 quilômetros de distância. Ele teria que ter um jato para todo dia dar essas aulas, né, durante a semana. Então veja que são situações, por exemplo, foram descobertos médicos em 16 municípios diferentes. Significava dizer o quê? Ele terceirizava o CRM. Ele conseguia dar ali em 2, 3 cidades no máximo, nas outras o colega só fazia o carimbo do seu. Foi descoberto também pelo Ministério Público e Tribunal de Contas a questão da prática da terceirização na área da educação. Profissional da educação com 6, 7, 10 matrículas, professores foram encontrados. Significa dizer, como ele disse, só tem 3 turnos disponíveis, ele só tem pela manhã, tarde e à noite, 60 horas aí no máximo. A partir da terceira ou quarta que ele tinha, ele não conseguia mais. O que ele fazia? Você é o meu amigo, você ia lá, dava aula por mim, assinava como se eu fosse, e ali eu que estou lá como seu amigo, nunca entrei numa faculdade, mal tenho o 2º grau, mas cobria entre aspas, terceirizado você. Como que aqueles alunos, você vai exigir uma qualidade daqueles alunos se não foi aquele profissional oriundo de um concurso naquela formação específica? Daí os baixos índices que infelizmente o Maranhão encontrou em virtude dessa situação, como uma dos itens da fiscalização. Pelo que eu estou percebendo, é uma medida, essa fiscalização, que vai ao encontro de uma moralidade, menos gastança, mas esse pessoal, mesmo com todas as distorções, esses cargos, essas funções, não vão fazer falta para o município, o estado? Vão, e assim, o que vai acontecer? Ao lado ruim da situação, porque são profissionais, às vezes, que estão há 10, 15, nós estamos falando aqui, muita gente imagina que essa fiscalização, ela venha necessariamente para prejudicar, mas a questão não é só essa, né? É evidente que trata-se de vidas de pais de família, né, de situações, imagina, pessoas que estão há 15, 20 anos, se consolidaram, formaram filhos, já estão às vezes na fase de aposentadoria, mas estavam irregular, né? Infelizmente estavam. Poxa, mas uma tese de defesa, né, que muitos colegas usam. Não, mas a administração tem 5 anos para fazer a revisão dos atos passíveis de anulação. Só que nós não estamos tratando aqui, né, de atos passíveis de anulação. É um ato nulo. O ato nulo, ele não gera direitos e não gera, né, para você ter, por exemplo, indenização. Ao contrário, se ele for descoberto, ele gera consequências. Por exemplo, nós já tivemos vereadores aqui que já devolveram os últimos 5 anos, secretários na região Tocantina que devolveram os últimos 5 anos que receberam irregularmente, porque, como os senhores sabem, secretários municipais, secretários estaduais e ministros, eles têm dedicação exclusiva. E era uma prática muito comum no Maranhão, o professor, seu secretário de educação, dava aula de manhã ou à tarde e era o secretário. O médico era o secretário de saúde, recebia como médico e recebia como profissional da saúde. O jornalista era o jornalista da prefeitura, mas era o secretário de comunicação. O advogado era o advogado da Câmara, o advogado do município. Então, muito comum, uma cultura que se tinha. Até então, a fiscalização não tinha como se operacionalizar. O município de São Luís não tinha acesso à Folha do Estado, não tinha acesso à Folha de Ribamar, nem acesso à Folha de Raposa em nenhum dos 200 municípios. Então, a partir de agora, dessa fiscalização que eles foram cientificados, abre-se esse prazo de 5 anos. A administração tem 5 anos para fazer. Se não fizer, aí naturalmente não poderia, né? Então, nem vou perguntar por que só se fez agora, por que se levou tanto tempo para isso. E outra coisa, esse pode-se dizer que é um processo irreversível, porque o brasileiro parece que ele fica sempre esperando, não, na última hora eu acho que a gente vai parar, isso vai parar, e a gente vai voltar, vai arrumar as coisas. É irreversível isso? Muito oportuna a sua colocação, porque criou-se infelizmente alguns sindicatos, né, passaram para os seus sindicalizados uma ideia de que não, deixa a prefeitura abrir o PAD, você vai até o final, sendo que uma situação interessante. Se você se deixar ser processado por um processo administrativo disciplinar, e dá um exemplo simples. Esse é o PAD. Um PAD, processo administrativo disciplinar. Isso. Eu tenho, por exemplo, 4 matrículas, certo? Em tese, eu poderia me regularizar em 2, né? Aí eu tenho 3 no município e 1 no estado. Sou professor no município, em 2 municípios, no município vizinho tem 1 no estado. Aí ele falou, não, deixa, não responde essa notificação não, vamos dar um jeitinho, aí o prefeito mais na frente ajeita, o governador, etc. Só que não é assim mais, né? O que acontece, ele vai submeter o PAD naquele município e ao final ele vai perder não só 1, ele vai perder as 3, ele vai ser demitido a bem do serviço público.
Então, muitos professores que poderiam, né, profissionais da saúde, se regularizar e preservar pelo menos uma das suas matrículas, que é perfeitamente ao professor e ao profissional da saúde, ele permitindo, né, ou ao cargo técnico ter duas, ele vai, afinal, perder as que ele tinha regularmente, justamente pela falta de informação. Então, foi muito oportuna a sua colocação, porque não é interessante ao servidor deixar se submeter a um processo administrativo disciplinar se ele tem mais de 3, 4, 5 matrículas, porque, ao final, ele vai perder todas elas vinculadas ou àquele município ou ao Estado do Maranhão. Doutor, só para deixar bem claro, tem muita gente que é servidor público, né, ou municipal, ou estadual, ou da Assembleia ou da Câmara. Só para deixar bem claro para essas pessoas que estão nos acompanhando agora. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O cidadão trabalha no governo do estado pela manhã. Sim. E na prefeitura à tarde. Ou na Câmara Municipal ou no governo do estado, 6 horas em um, 6 horas em outro. É possível isso ou também não infringe a lei? É possível desde que ele seja um professor para acumular com professor, um professor para acumular com cargo técnico, e aí nós falamos quais seriam os cargos técnicos, ou um profissional de saúde. Fora esses 3 casos... Cargo comissionado... Cargo comissionado é de dedicação exclusiva, excelente Isso. lembrança. Se eu tenho um cargo comissionado no Estado, no município ou na União, eu sou de dedicação exclusiva. Só pode um, então? Eu só pode um. Pronto, não posso acumular 2 cargos comissionados. E essa situação que é muito comum e aí atinge todos os 217 municípios, que são o quê? Os cargos clássicos. Agente administrativo, Exato. que não acumula com nada, e aí tem a maioria dos casos do interior é agente e professor, porque a pessoa fez o concurso há 20 anos de agente, mas ela teve uma formação depois, Isso. passou numa faculdade, fez uma pós-graduação, hoje ela é professora, só que o cargo de agente não acumula. Não pode acumular com nada. O agente Só não acumula com nada. Agente, OSD, serviço prestado, né? OSD é aquele que seria os serviços gerais, né? Alguns municípios têm serviços gerais, outros chamam OSD, né? O vigia, o motorista, às vezes a pessoa pensa que porque fez aquele curso do Detran para tirar a carteira que seria técnico, mas o Supremo já decidiu, o motorista de SAMU não é considerado cargo técnico, guardas municipais, eles ficaram de fora, hoje é permitido ao policial. Todas essas 3 exceções são permitidas aos policiais e corpo de bombeiro, desde o último dia 3 de julho, uma emenda constitucional. Só que, infelizmente, deixou de fora os guardas municipais, que foi uma grande justiça, porque eles fazem parte, lato sensu, do sistema de segurança pública, né? Dão auxílio nos municípios, eles ficaram de fora. Eles não são considerados cargos técnicos, eles não podem acumular com nada. No momento em que os municípios em nível nacional, acredito que mais de 99% deles estejam numa situação até de calamidade em termos de orçamento, sem dinheiro mesmo, para fazer concurso público, ao final desse processo, dessa depuração, vão sobrar, teoricamente, vagas, né? Principalmente em áreas como saúde e educação. Como que esse pessoal vai fazer? Os gestores públicos vão fazer? Todos os gestores municipais, eles já estão... porque ainda não se encerrou, né? Estão na fase aí, recebendo os defesas dos processos administrativos para encerrar. Ao final, cada município vai ver quantos servidores saíram espontaneamente, quantos foram demitidos, quantas vagas surgiram. Essas vagas, naturalmente, só poderão ser preenchidas por concurso público, que eram de cargos efetivos, né? Os cargos comissionados, naturalmente, não houve essa necessidade. Mas só poderão ser preenchidas. No máximo, o que vai acontecer? De repente, quem já encerrou agora em agosto e você pegou numa cidade que tem uma cidade pequena e 100 professores tiveram que sair. Ele vai ter que fazer uma contratação temporária, fazer um TAC com o Ministério Público para até dezembro termo de ajustamento de conduta, né? Não tem essa solução de continuidade àqueles alunos e enquanto entre agosto e dezembro ele vai preparar o concurso público de provimento de cargos e títulos. Aqui em São Luís, só para você ter uma noção, eu tive a oportunidade de dar uma palestra lá semana passada na audiência pública na Câmara, a convite de Sua Excelência o vereador Pavão, e pelo que eles estão prevendo, são quase 3 mil professores que estão em situação de acúmulo e terão que necessariamente serem submetidos. Doutor, só para estar finalizando o tempo, né? Então, a partir desse tempo finalizar, a partir de agora, por exemplo, eu vou ser contratado pela Prefeitura de São Luís. Lá já vai ter automaticamente um sistema que vai detectar se eu estou em outro lugar, nesses órgãos. Isso. Já vão implantar isso? Todo o serviço público municipal e estadual, ele tá aberto ao gestor, ele coloca o teu CPF isso. E ele vai saber Já existe onde... isso? Isso, já existe. Já existe, né? Esse sistema foi para isso, né, também. Porque o sistema, ele tem uma fé pública, porque não são dados criados pelo Tribunal de Contas, são as folhas de pagamentos enviadas pelos municípios, pelas câmaras e pelos órgãos do governo do Estado do Maranhão. Última pergunta, Robson. Não, é só isso, quer dizer, não tem como fugir, quer dizer, com o sistema agora estabelecido, uma coisa é contar em folhas espalhadas num local, mas agora quando entrar, quer dizer, é traumatizante agora, até porque, como o doutor falava, essas pessoas estavam
Eu vi pessoas que, inclusive, tiveram seus filhos, eu conheço várias pessoas. Com certeza, Ó, meus filhos fizeram faculdade, gerações, e agora elas estão com uma certa dificuldade, não, com dificuldade, porque vão reduzir assim de 10 para 2. E é um orçamento familiar. É um orçamento que é... Com certeza. Com certeza. Então, mas como eu lhe falei, infelizmente é um mal necessário, né? Porque se o gestor, o prefeito, o presidente da Câmara, o governador, o presidente da Assembleia, o Tribunal de Justiça não o fizerem, eles serão compelidos pelo Ministério Público a fazer e aí colocam o seu cargo em risco, né? Ninguém vai querer isso, né? Todos vão naturalmente cumprir o que determina as normas. É uma pauta importante, certamente haverá novo espaço para debatermos, aprofundarmos o tema. Rápido intervalo, na volta o nosso terceiro e último bloco. Tradicionalmente fazemos as nossas apostas para a semana que vem, claro, um balanço desses últimos dias.